Roger de Renaud tem uma importante trajetória na cena cultural brasileira e várias décadas dedicadas às artes. O pernambucano já trabalhou em gravadora, foi dançarino do Balé Popular do Recife e teve seu nome imortalizado na música Macô, de Chico Sainz. Roger também foi dono do bar Soparia, onde se encontravam grandes nomes do movimento Mangue Beat. Idealizador do programa Som na Rural, Roger transforma um forró antigo num palco itinerante para levar a cultura a todos os locais públicos. Roger, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Olha que felicidade, viu? Depois de tantos anos e tantas histórias que eu sei que você ajudou a fazer ali em Pernambuco, um Recife em especial, Sim. Poder conversar contigo agora. Foi um prazer meu me reencontrar aqui, estar junto, é muito bacana. E, aliás, já contando aqui para quem está nos acompanhando, a brincadeira que fizeram com a gente até na equipe, né? Porque dois nordestinos, pernambucano com muito orgulho, recifense, né? Com o coração batendo. Mas Rosiane Kennedy Imagina, e Roger de Renaud. se a gente não ia honrar essa tradição Os nomes nordestina, assim. e imagina se a gente ia chamar Silva. Tem que ser Renaud, Kennedy. Mas, enfim, essa energia, né, que se mantém, que a gente não se incomoda. É um Não, orgulho de jeito ser nenhum. nordestino Isso, mesmo, Vixe claro. Maria. Agora, Roger, você manteve isso, você tem uma história, acho que a história do resgate da cultura pernambucana ali, aquele movimento cultural dos anos 1990 para cá, tá tudo muito interligado à sua pessoa. Né? Você foi realmente ali, como chegou a se falar, o embaixador pernambucano. Você sente, assim, você tem noção de fato do peso, da sua importância para aquele resgate do movimento cultural pernambucano? Eu não seria tão egolombra Egolombra. de dizer assim, olha, da minha importância, mas eu acho que eu tive uma função, que eu cumpri uma função na época do Mangue Beat, por ter um bar que funcionou como uma sede, e por ter continuado isso numa evolução de tradução de qual é a linguagem para aquilo. Naquela época eu acompanhei com um bar que tinha essa função de sede, de lugar de apresentações, depois os programas de rádio, de TV, hoje acompanhando com a Rural, tendo essa função dentro dessa militância da comunicação. Eu acho que é mais do que uma importância, é uma função. Né? Eu gosto muito de ver assim, e tenho muito orgulho realmente disso, de acompanhar essa galera. Já acho que é a quarta geração que eu acompanho e fico muito feliz com isso. Porque a gente que acompanhou, a gente sabe realmente o tanto que a Soparia, aquele bar incrível em Pernambuco, tudo começava ou terminava na Soparia, né? Se tinha isso, todos os movimentos, todas as conversas, todas as noitadas, porque ia até de manhã aquilo ali. Mas foi o primeiro espaço, de fato, assim, que a gente remete ali nos anos 1990, espaço para aquela turma nova que queria fazer um som diferenciado em Pernambuco e que ali foram surgindo. Lembra pra gente alguns dos nomes ali que estiveram ali. A gente foi um lugar que, assim, Recife estava passando uma transformação nessa história do autoral, da música autoral. Era uma coisa também que a gente tem que lembrar que quando eu falo de Soparia, geralmente eu chamo atenção para isso num passado recente, mas que a gente não tinha ainda nem rede social, nem tinha telefone celular e muito menos loja de conveniência, que fazia uma diferença muito grande. E isso tudo estava começando. E essa história do ponto de encontro era essencial para uma cidade do tamanho do Recife. Então, e a história da internet está chegando, essa coisa toda, foi fazendo com que a cidade chegasse a história da música autoral, que chegou junto com o Mangue Beat, junto com outras coisas. E aí a Soparia serviu de palco para isso, né? A gente vinha de uma geração que todo canto tinha música ao vivo, e a música que se tocava a gente já sabia qual era o repertório do cara, e se repetia uma coisa das grandes, das músicas que se tocavam no FM. E lá não, lá começou isso, com a história do Mangue Beat, coisas como a própria Nação Zumbi, o Mestre Ambrósio, que fez uma temporada de mais de 2 anos, lá todas as quartas-feiras, e mais uma gama dessa galera do Mangue Beat e de outras coisas também. O Chorinho, com Valmir Chagas, com outra galera,
que tinham vários estilos de música. Então, era um espaço que tinha mesmo para essas pessoas. Né? Dependendo do dia, você podia chegar lá, tá tendo teatro, ou tá tendo mamulengo, que eram coisas que não aconteciam mais nem em praça e encontravam guarida ali naquele lugar. Mas tinha aquela pergunta clássica, né? Se era por amor ou se era por dinheiro? Não, era em causa própria mesmo. Eu falo que a soparia era uma festa na minha casa todos os dias. E a soparia vamos dizer, me sustentou, né? me deu retorno para eu viver sem trabalhar. Né, que é como diz a fala do... Como assim sem trabalhar, né? Porque a jornada ali era extensa. É isso. A partir da soparia foi a minha libertação para o trabalho. Eu considero que a partir dali eu nunca mais trabalhei, porque eu sempre eu consegui viver a partir dali, entender uma forma de viver sem o sacrifício do trabalho, sem uma coisa careta de me sacrificar e sair infeliz e dizer, olha, trabalhei muito, agora vou ter que tomar uma cerveja para esquecer o trabalho. Não, muito pelo contrário. Nas minhas horas de folga e nas minhas férias, a coisa que eu gosto mais de fazer é pensar no trabalho, porque é isso que me dá mais prazer. Agora, você falou a questão da soparia, que é realmente essa tua base para tudo, para consolidar muitas bandas, mas consolidar o seu nome como um grande empreendedor cultural. E é uma referência já no país inteiro, principalmente com esse seu outro projeto, que é o Som da Rural, né? Discussionando pelo país. Quantos anos de soparia foram de fato? A soparia foi de 90, final de 91, começo. Finalzinho de 91 até 99 para 99, quase 2000. Você fez a outra soparia que era no Recife Antigo. Aí a gente foi para lá com o nome de Pina de Copacabana, numa referência ao Pina, que é o lugar, o bairro onde era a soparia. E claro, a música de Otto, que era o Pina de Copacabana, que ele fazia uma referência ao bairro, né? Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. E aí a gente chamou de Pina de Copacabana, o novo lugar que tinha um quê de soparia, mas já era um posto mais avançado, porque era no centro da cidade, e aí já pegou as modificações da cidade, do Recife Antigo, e todas as vantagens, mas também todas as mazelas de ocupação. Pois é, o que fez você desistir aí dessa parte de bares? O Mangue Beat já estava num outro processo de profissionalização, vamos dizer assim. As coisas, a gente já não precisava mais tanto do espontâneo. O espontâneo, ele começava a atrapalhar, porque a rua já ficava muito cheia e a gente não podia mais controlar aquilo só com a direção de uma casa, por exemplo, de um bar que eu tinha, e a soparia demorou 8 anos, 9 para encher de bar ao redor. O Pina de Copacabana, como era no centro do Recife, eu sabia que ia rapidamente se transformar num lugar com muita aglomeração de gente. Não podia fazer uma política pública determinante para que aquilo retomasse um conceito. E aí ficou o tempo que tinha que ficar, foi muito legal, a gente fez muita coisa lá, mas depois eu passei com minha irmã para o Armazém 14. Ele foi durante mais de 10 anos, um teatro incrível. Foi lá que houve a volta do Los Hermanos. O disco do Los Hermanos tem uma capa que faz uma referência ao navio que estava lá ancorado há muito tempo no Armazém 14. Era uma atividade artística, cultural muito ativa na cidade. Os cursos de teatro, os espetáculos que ficaram em cartaz durante vários anos lá. E hoje a gente tem essa dúvida. E era um equipamento que não era o ideal. É por isso que a Rural está na rua. É por isso que a Rural está na rua. A gente vai ter mais espaço para falar bastante desse projeto da Rural, que é muito interessante, né? Muito interessante. Mas aí eu penso na Rural, eu me lembro da decoração da Rural. Consequentemente, eu remeto à lembrança da soparia. De onde é que vem essa sua inspiração de decoração? Porque é bem peculiar, né, Ano? A história da sopa é uma tradição tanto do jantar, né, que no Nordeste ninguém janta
se não tem essa história do jantar, vamos tomar café, 7 horas da noite, vamos tomar sopa, né? É a hora de tomar sopa. É a sopa da sustância. E na madrugada, na boemia, é a sopa para revigorar quem é boêmio. E lá na Brasília Teimosa, que é o bairro dos pescadores, do Pina, das colônias de pescadores, que era onde ficava a soparia, ali vizinho, a gente já tinha essa tradição de ir lá tomar sopa de cabeça de peixe. E aí a gente resolveu misturar isso, que como os bairros de pescadores, a própria Brasília Teimosa já teve um baixo meretrício, já teve uma história das zonas, dos pescadores, do bairro boêmio. A gente misturou essa história de casa de vó com zona, com cabaré, com essa coisa de ter o biscuit e ter o pisca-pisca, a luz vermelha e a radiola de ficha, mas a toalhinha de mesa, que é essa coisa que os cabarés antigos, que as zonas do litoral tinham tanto. Olha, no próximo bloco você vai contar outras histórias aí, inclusive desses móveis, porque tem muita história no sofá vermelho. É daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o empreendedor cultural Roger de Renault. Roger, a gente estava falando sobre a soparia, a decoração inusitada e uma dúvida inicial. O que é que você fez com aqueles móveis que devia ser objeto de desejo de muita gente? No último dia, que a gente foi fazer a despedida da soparia, a gente falou, pensei, bom, vamos fazer 2 bandas, uma nova, que era a Má Companhia, que tocava com Lula Cortes, e vamos fazer uma banda, vamos fazer uma antiga, que é essa, a Má Companhia, e vamos fazer uma nova, que foi o Cordel do Fogo Encantado, que tinha se apresentado só uma vez no Barreto Júnior, tinha ido para o Rec Beat, e era uma banda nova. E a festa foi tão bacana, assim, era uma coisa tão das pessoas irem se despedir, que tomou um rumo assim, que no final eu dei conta que as pessoas estavam levando os objetos. Na cara dura. Cada uma pegava um quadro e levava. Aí eu só falei para algum garçom assim, vê o que tu segura, porque nem cabia chegar para as pessoas e sai, solta, brigar, porque terminou que eu saquei assim, pô, é delas também, sei lá o que eu vou fazer. Foram elas que deram, porque no começo eu botei algumas coisas, claro. Mas depois as pessoas iam lá e diziam, eu trouxe isso aqui, a cara do teu bar. Depois eu pedi para as pessoas trazerem fotos antigas de criança. As pessoas iam lá, levavam foto dela que ela tinha de primeira comunhão e botava numa moldura e botava. Então quando as outras pessoas nesse dia começaram a levar, eu falei, tá, beleza. O sofá, é engraçado que eu tinha um sofá vermelho lá e as pessoas achavam que era mesmo da casa da minha avó. E aquele sofá tinha sido de um espetáculo chamado Salto Alto, que eu tinha feito com a minha irmã, e o espetáculo, a peça se passava nos anos 50. Então, aquele sofá foi feito, desenhado para o espetáculo de teatro. O sofá você conseguiu salvar? O sofá eu tenho ele. Eu tentei deixar ele na minha casa, mas era muita lembrança fora de hora. E eu falava, não, eu vou botar esse sofá, vou fazer uma doação, um empréstimo. E aí esse sofá hoje ele está lá no 6º andar do edifício Pernambuco, que é um lugar que concentra grande parte dos nossos coletivos de produtores de cultura e de arte. No bloco anterior você falou pra gente assim, na época da soparia não tinha essa coisa de redes sociais, celular, smartphone. Pensando agora, para quem conheceu a soparia, fui para muita festa da soparia, não já passou na sua cabeça assim, ai que bom que não existia smartphone nem YouTube, porque se aquele sofá vermelho falasse o que a gente via das alucinações das pessoas ali, imagina se fossem tempos atuais. Eu acho que tem vários tempos que a gente pode pensar, vários lugares que foram assim por conta do tempo, né, claro, mas são coisas que não eram para serem gravadas, né? Não era quem dançou Billy Paul e está na memória. E a gente fica lá, olha, eu tenho essa lembrança.
As pessoas iam para lá para saber o que estava acontecendo na cidade. E aí, quando não se sabia para onde ir também, se ia para lá, porque mesmo que não ficasse lá, ia ficar sabendo o que tinha na cidade. As pessoas chegavam lá e colavam os cartazes na parede, que é uma coisa que hoje eu fico, sinto tanta falta disso, você fazer xerox de cartaz para pregar nos bares, né? Então às vezes tinha um show no bar e as pessoas iam lá e colavam outro show no mesma hora, no mesmo lugar, que era até mais interessante do que estava rolando lá. Depois a gente ficou brincando, né? Isso aqui já ficou até datada a comparação que a gente fazia, que eu dizia, não, a soparia foi um Orkut rústico. Aí, do tempo que eu pensei isso, era o tempo do Orkut. E que na época nem se sonhava que existia Orkut, né? A partir disso também, quando começou a se fazer uma integração mesmo da música brasileira, da nova música brasileira, porque coincide com o fim das gravadoras, coincide com o começo das autoproduções através da tecnologia, dos CDs graváveis. Então a gente sai da fita cassete para poder gravar, botar no DVD, no CD e botar numa radiola de ficha, que vai estar junto com outros discos ali convencionais. Então as bandas que vinham tocar em Recife, elas, depois do show, elas iam para a soparia e trocavam informação com as bandas de Recife. Então, se ia tocar Planet Hemp, se ia tocar o Rapa, se ia tocar Paralamas, todos eles iam depois para a soparia trocar ideia. Não era só tomar cerveja ou tomar sopa, né? Ia trocar ideia, ia se encontrar com os músicos, porque eles queriam saber o que estava havendo musicalmente naquela cidade, além do palco, né? Uma curiosidade, por que Chico Science procurava tanto Cadê Roger? Por que surgiu isso aí, Cadê Roger, Cadê Roger, Cadê Roger? Eu acho que é porque eu nunca estava no balcão também, sabe? Não fazia muito sentido eu estar no balcão, isso ia atrapalhar. Até hoje a minha função é essa mesmo, da conversa, do papo, né? Da comunicação mesmo. Então essa música é meio que uma clipagem daquele lugar, de uma pessoa que está chegando e está descrevendo aquele lugar para quem nunca foi lá. Então era mais ou menos essa história, claro, com a forma poética dele que é única, né? De lama nada, segura essa garrafa, o gargalo já está cheio, essas coisas, pega uma ficha ali, bota ela na radiola. E Cadê Roger por causa disso, porque era o que as pessoas perguntavam, chegava no bar, e aí, cadê Roger? Tá aí, né? Tá por aí, né? Tá aí, só não tá no balcão, né? Olha pra lá, vira a cara, toda a bola, pega uma ficha aí, bota lá na radiola. Cadê Roger, cadê Roger, cadê Roger? Oh, cadê Roger, cadê Roger, cadê Roger? Oh, cadê Roger, cadê Roger, cadê Roger? Oh, cadê Roger, cadê Roger? Tá na soparia, assistindo a gente, inclusive, que já cantou e já dançou sem fazer ideia de que Roger era verdadeiro, está aqui Roger, para que todo mundo agora, cadê Roger? Roger está aqui conversando com a gente, e sem ser uma conversa com Rosiane Kennedy, já teve todo um trabalho com a TV Brasil, com a Rural. Isso, a gente está preparando uma nova temporada também, alguns interprogramas para preparar a nova temporada, que a gente já teve 2, e para continuar essa ponte que tem e essa missão da TV pública, da gente mostrar a diversidade da música do Brasil, né? E que acho que a nossa maior vontade do brasileiro é se descobrir como país, como identidade dentro das suas diferenças, né? Então é muito bacana quando você está em Brasília, você está no Ceará e você consegue ver uma coisa que é sua e que está ali a mais de 1.000 quilômetros da sua cidade, mas que você se identifica, pertence àquilo. Então essa é a função da Rural, a gente vai rodar. Por que uma Rural? A Rural a gente já tinha, a Rural faz parte do acervo praticamente da TV Viva, que é uma TV comunitária de Olinda, que tem mais de 30 anos, 40 anos, e que é do meu sócio, Nilton Pereira, que é um fotógrafo,
E ele tinha essa rural já há muito tempo, nunca quis se desfazer dela. E quando começou a TV Pública Nacional, que começou a receber os projetos, a gente tinha a ideia de fazer um programa contando histórias sobre a rural, porque a rural é um carro que acompanhou o desenvolvimento cultural e industrial do Brasil. E político, né? Porque tem toda essa história da Brasília, da rural de Brasília, né? Que fez parte, que está lá em exposição, inclusive, lá agora no hotel, aqui, né? E essa da interiorização da cultura, da industrialização. E todo mundo tem uma história com rural. Ainda temos, né? Porque daqui a pouco não vai ter mais. Talvez só os jovens de Recife que vão dizer, olha, quando eu era garoto tinha um maluco que tinha um programa com a rural. Mas agora as histórias são assim, eu já andei nesse carro no sítio do meu tio, eu já trabalhava com esse carro, eu fiz transporte com esse carro, eu namorei nesse carro, minha lua de mel foi num carro desse, então era um carro de luxo, era 4x4 da época, né? E aí essa identificação, a princípio eram essas histórias, mas como a música ela conduz muito mais os papos do que as histórias, a gente queria fazer uma coisa com os músicos, então terminou que vamos levar a música e a rural fala por si só como símbolo ali. E aí a gente leva as bandas para dar um rolê e faz uma locação em um lugar que a gente para na cidade. Hoje são praças, são lugares que a gente tem como intervenção mesmo urbana, e aí a rural fica ali como nossa apresentadora. Agora hoje você não recebe mais nenhuma multa, nem leva multa porque para a rural não, porque vocês chegaram a ser multados quando começaram com esse projeto. Na Rua da Aurora, ali no Recife. A gente fala que foi uma combinação de um verdadeiro marketing. Que a gente, um plano de marketing que a gente combinou com a prefeitura. Não seria tão perfeito se tivesse sido combinado. Teria ficado menos mal para a prefeitura se a gente tivesse combinado isso. Vamos falar que foi um plano de marketing. Mas na realidade era isso. Tem a diferença entre o que é um carro em cima de uma calçada e o que é um equipamento cultural que quer ressignificar isso. Pois é, como é que foi esse episódio exatamente? Porque eu sei que vocês pararam na Rua da Aurora, né? Na Rua da Aurora, no Recife, um dos lugares mais belos do Recife, ali perto, quem vê pela televisão, o Galo da Madrugada, é ali onde tem o rio, passando o Capibaribe na frente, com todo aquele casario antigo. Vocês pararam ali para poder fazer o movimento de vocês com zona rural. E aí vocês foram multados. Como é que foi esse diálogo, assim, de você está multado? Como é que foi isso? Todas as cidades, eu acho, do Brasil, elas passam por esse momento, né? Tem aquela coisa de se vender a dificuldade para comprar, tem um ditado que dificuldade para poder... Isso, né? Apresenta a dificuldade para poder depois vender a facilidade. Então, a gente entra numas com a rural de que as ruas são seguras, a gente observa isso. A gente faz parte desse movimento que mostra isso para as pessoas na prática. As ruas são inseguras quando elas estão desertas. Se a gente está na rua, a gente tem a nossa segurança. Não é a polícia que vai fazer segurança. São as pessoas sendo maioria nas ruas. E às vezes o sistema quer mostrar que o barato é o shopping center, porque é seguro. Então a gente ouve absurdos de edifícios que vendem apartamentos que tem playground, tem churrasqueira, tem academia e tem passagem exclusiva para o shopping. Então o seu filho vai poder ir para o shopping seguro, né? E a rural, ela trabalha isso. Outros lugares também trabalham, independente de ser um carro ou não, trabalham movimentos que chamam as pessoas para fazerem uso dos lugares que a gente passa. Isso aqui é tão legal, mas se tivesse gente, é tão deserto. E a Rua da Aurora é um lugar como esse. E a gente foi para lá para isso, para que as pessoas pudessem viver a Rua da Aurora. Só que na hora da apresentação, chega a fiscalização e fala, olha, você não pode estar em cima da calçada. Não, a gente fica aqui toda semana, a gente tem, não, mas a licença está vencida. Não, mas a gente está aqui, é uma apresentação. Olha, isso aqui não é exatamente um carro, isso é um palco. Isso aqui é um equipamento cultural. Não, isso é um carro. Não tem IPVA? Tem. Não veio rodando?
Veio. Tem motor? Tem. Então é um carro. Eu falei, calma, velho, olha, não tem plateia? O cara, tem. Não tem luz piscando, não tem poesia, não tem música, então é equipamento cultural. Aí ele olhou para mim e falou, me dá a tua carteira de habilitação aí. Eu falei, então ele mutou e me provou que era um carro. E depois, uma semana depois, eu provei ele que era um equipamento cultural, porque aí o movimento cultural da cidade se mobilizou e a gente voltou para o mesmo lugar e eles entenderam isso. E aí é que está o grande barato da cultura, né? É você conseguir, inclusive, enxergar com outros olhos algo que pareceria óbvio. Então agora a gente tem uma discussão, a gente puxou isso, não só a gente, mas isso é uma discussão que é mundial. As pessoas querem ocupar seus lugares, seus lugares públicos, as pessoas estão reivindicando isso. A gente quer os lugares, não só em Recife, como em Brasília, como em Minas, porque a gente quer, não é à toa que desde o ano passado que se nota que o Carnaval de Olinda tem menos gente. Aí eu falei, não é o Carnaval de Olinda que tem menos gente, é que as pessoas em Brasília estão fazendo seu carnaval. Em Minas, em Belo Horizonte, está tendo carnaval. No Rio de Janeiro, São Paulo, carnaval de rua cresceu pra caramba. Em São Paulo tem carnaval de rua agora. Por que as pessoas iam ficar indo para Recife? Né? Então as pessoas querem seus espaços públicos para suas manifestações culturais, com todas as suas influências, com todas as suas invenções, reinvenções. Isso é muito bonito. É uma missão soparia para o mundo. Tomara transformar isso numa grande festa itinerante, não é nada mal. Roger, muito obrigada por essa conversa, viu? Você. Muitos anos aí de muitos empreendimentos culturais. Olha, um prazer muito grande estar aqui, te encontrar aqui na TV pública, né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu cada vez reforço mais essa história da comunicação pública junto com essa história da internet, da rede social, que é quem faz realmente pauta mesmo agora a comunicação, e é muito bom encontrar você aqui. Muito obrigada. Obrigado mesmo.